Então, a gente já viu, né, o que eu quis mostrar para vocês em primeira mão é que, mesmo já durante a gestação, eu já tenho efeitos de pistas temporais do ambiente materno no tecido fetal, sendo que a organização, a estrutura neural, né, que é o núcleo supraquiasmático, nosso relógio biológico, ele tem um amadurecimento já, né, 2, 3 semanas antes do nascimento. E como é que vai ser, né, o desenvolvimento do sono ao nascimento? Então, quando nós nascemos, esse gráfico aqui é um gráfico clássico do Nathaniel Kleitman, de uma criança. Então, veja, aqui a idade em semanas, então aqui a segunda semana, a quarta, a sexta, a oitava, e assim sucessivamente. A 26ª semana significa que eu tenho aqui mais ou menos 6 meses. E aqui é os dias, tá? Então, o que eu tenho aqui é 0 hora, né, e 24 horas. Então, o que está escuro significa que é sono. Então, quando eu olho aqui essa primeira semana aqui, ó, essas primeiras semanas aqui, o que é que eu vejo? Dorme, acorda, dorme, acorda, dorme, acorda, dorme, acorda, dorme, acorda, tudo meio irregular. E aí, com o tempo, que a gente vê que vai havendo, né, um agrupamento, até chegar nesse nível aqui, a gente pode dizer que aqui eu já tenho mais ou menos, né, a partir dessa fase aqui, um ritmo mais organizado. Aqui é 15 semanas, né? Então, aqui eu vou ter, né, um ritmo bem estabelecido, né? Então, quando eu falo, né, 15 semanas, né, então eu vou ter aí em torno de 4, 5 meses. Se eu olhar aqui, né, 9 semanas, 8 semanas, né, 9 eu já começo a ter a melhor. Então, entre, né, o segundo, né, e o quinto mês, a gente tem um amadurecimento, a expressão desse ritmo, um padrão de ritmo mais consolidados à noite, né, e com pequenos só episódios ao longo do dia. Em modelos experimentais, em estudos experimentais, né, isso aqui é dados, né, com roedores, né, então aqui é por isso que a gente fala, né, o P0 significa, né, o pós-natal, né, então aqui é do primeiro dia que o animal nasceu até o sexto dia, né, aqui é do P6, né, do sexto dia até o 20º dia, e do 20º dia até o 28º dia. Então, no caso de roedor, de ratos, né, o que a gente percebe, né, é que até, né, o sexto dia pós-natal, a capacidade, né, de sensibilidade ao claro e escuro é muito pequena, né, pelo filhote. Uma das coisas que ajuda bastante a sincronizar o filhote é a alimentação. Né? E aqui, no caso, é claro que é um roedor, ele é mamífero, né? Então ele vai, né, ter alimentação aqui baseada, né, na rata-mãe. Né? Quando você já tem aqui, já pelo 20º dia, você já começa a ter a capacidade de sincronização por luz, né? Ainda continua tendo, né, a capacidade de sincronização pela alimentação, tá? E lá para, né, o P28, ou seja, no primeiro mês, no final do primeiro mês, essa sincronização pela luz ela está bastante intensa, essa alimentação ela continua, mas agora a sincronização pela luz, que é pelo núcleo supraquiasmático, né, como nós vimos, é que vai agora, inclusive, ajustar os osciladores periféricos que antes estava sendo ajustado pela alimentação. Então, aqui, né, no caso do roedor, a partir do primeiro mês ele já estaria completo, né, o sistema e sincronizando tanto ao claro e escuro, e aí com um padrão de sono muito bem regulado. Aqui, né, o sono na primeira infância, que é a repetição daqueles dados, né, do Kleitman. Vejamos aqui mostrando, né, que nesta fase aqui você tem um ajuste, né, do ritmo muito bem claro. Então, aqui a partir, né, lá do quarto, terceiro e quarto mês, você tem um ajuste do sono, né, no primeiro ano, né, de vida. Né? Nesse primeiro ano de vida, a gente vai ter alguns fatores importantes. Então, o que é que eu tenho? Quando nós nascemos, né, uma criança, um recém-nascido, ele já tem
o sistema circadiano pronto. Porém, né, as conexões e o acoplamento entre eles não ainda está, né, totalmente, né, amadurecido. Como boa parte do sistema nervoso, né, quando nós nascemos, por exemplo, a gente só tem sinapses excitatórias, e aí gradualmente a gente tem sinapse inibitória. Por isso que um recém-nascido, né, a gente faz um reflexo no recém-nascido chamado reflexo de Moore, que é simplesmente você bater, né, no beicinho e a criança se treme toda. Por quê? Um pequeno estímulo sensorial é suficiente para fazer uma descarga elétrica neuronal que faz a criança quase como se fosse uma convulsão. Não é exatamente uma convulsão, é apenas uma resposta, né, reflexa. Isso porque a criança ainda não tem sinapse inibitória. E aí ela vai gradualmente construindo esses circuitos inibitórios, né, eliminando alguns circuitos excitatórios, e com isso vai montando todo o seu aparato para, né, tanto sensorial, ter a capacidade de melhor, né, detectar luz, visão, audição, né, olfação, gustação, bem como a sua capacidade motora. E é claro que isso vai ter no seu desenvolvimento. E esse processo ele vai acontecer, né, com uma coordenação muito grande, né, que a gente chama de coordenação materno-infantil. Né? Então, o que é que eu vou ter aqui? Aqui é o que eu chamo essa questão da negociação das influências temporais entre a mãe, né, e a criança. E aí, uma das coisas fundamentais é os ciclos de alimentação, né, que a mãe vai impor, ou uma alimentação ad libitum. O que significa uma alimentação ad libitum? A criança pode comer qualquer hora. Ou se a mãe coloca, né, um ciclo de alimentação. A gente já sabe claramente que a colocação de ciclo de alimentação estimula o amadurecimento mais rápido do sistema de temporização circadiana, e isso também estimula a consolidação do sono noturno, que é algo fundamental, que é algo que nós desejamos, né, para o recém-nascido.